Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa aula nós trataremos de matemática financeira, tema juros compostos, o comparativo entre os regimes de capitalização composta e simples. O regime de capitalização simples, também conhecido como regime de capitalização linear ou progressão aritmética, ele remunera somente o capital investido ou emprestado, diferente do regime de capitalização composta, onde a cada período é gerado juros e esses juros são incorporados, gerando novos juros. Daí o elemento exponencial ou progressão geométrica. Nós veremos exemplos a seguir. Nesse exemplo, nós temos aí um capital de R$1.000 investido a 10% ao ano de juros simples, ele vai remunerar somente o capital, então ele vai gerar R$100 ao final do primeiro ano, chega a 1.100. No segundo ano, esses mesmos 10% vão incidir somente sobre o capital investido inicial, então vai gerar mais R$100, chega a 1.200, 1.100 mais 100, 1.200. 1.200 mais 100, 1.300. Vocês podem ver que a taxa de juros incide somente sobre o capital aplicado, investido, então, capital inicial. Daí a sua nomenclatura como linear. Já no regime de juros compostos, nós temos uma situação exponencial. Por que isso ocorre? Porque no primeiro período nós já começamos a incorporar esses juros ao capital investido. Então, até aqui, até o primeiro período, os regimes se igualam. A partir do segundo período, essa taxa de juros vai incidir tanto sobre o capital aplicado como os juros oferidos. Então, essa taxa de juros vai sobre o 1.100, vai gerar 110 de juros, mais 1.100, 1.210. 10% sobre 1.210, 121. 121 com 1.210, 1.331 e assim sucessivamente. Pode ver que há uma diferença significativa ao final dos 5 anos aí, comparando os dois regimes, como nós vamos ver lá na frente. Aqui os dois, um chega a 1.500 ao final de 5 anos, enquanto o outro chega a 1.610. Podem ver que a taxa de juros é linear, ela é fixa, Lógico, a taxa de juros é fixa, mas a remuneração também é fixa. Já aqui não, a taxa de juros é fixa, mas a remuneração incide tanto sobre o capital aplicado como sobre os juros que são somados a cada período. Daí o elemento exponencial e daí a fuga, do regime de juros compostos comparado com o regime de juros simples em termos de remuneração. Então aqui o juro para todos os anos foi 100, na capitalização simples. Já na capitalização composta não. Nós temos aqui, quando nós pegamos 1.100 vezes 10%, 110. Vou somar com 1.100, 1.210. E aí a diferença entre os dois regimes. Isso está melhor exemplificado ainda no slide anterior, onde nós temos lá as duas tabelas comparativas. Mas aqui também dá para ver que tem diferença significativa aí em termos de remuneração comparada com o regime de juros simples. Então, daí ser amplamente utilizado em operações financeiras, mais de 90% das operações financeiras, incluindo transações comerciais, financiamentos, empréstimos e investimentos, são pelo regime de juros compostos, enquanto o regime de juros simples é raramente utilizado em operações financeiras e comerciais, restringindo-se geralmente a operações de curto e curtíssimo prazo, no máximo aí de 3 meses, 90 dias, 30, 60, 90 dias no máximo. Que as obras utilizadas para a construção dessa aula, o e-mail para comunicação com o professor. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.